Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Quem não gosta de um cheirinho bom, hein? E quando esse cheirinho traz benefícios para a sua saúde? É por isso que a gente está aqui hoje com a Lívia Targa, que vai falar sobre aromaterapia. Cheirinho dá para fazer coisa boa com a gente também, tá bom? Bem-vinda. Obrigada, Paty. Estou muito feliz por estar aqui. Eu que estou feliz de aceitar esse convite. Assunto. A Lívia é minha amiga, gente. É verdade. Né? Então, de longa data, então a gente vai ter um pouco mais de sinergia aqui nesse bate-papo. Com certeza. Por favor, se apresente. Bom, vamos lá. Então, meu nome é Lívia, né? Eu tenho 2 filhos, né? A Luísa, de 9 anos. É amiguinha da minha filha. A gente se conectou ali há muitos anos, né? Desde quando ela tinha o quê? Uns 2 aninhos, né? E do Lucas, de 6 anos. Eu sou formada em turismo, com especialização em gestão de negócios, né? E hoje eu sou aromaterapeuta. Tá, então nós vamos descobrir como foi esse caminho até ela chegar até aqui. Eu sei que você é meio mística, assim, você acredita numas poções mágicas, essas coisas assim, sempre foi para esse lado. Sempre né? gostei. Como boa pisciana, né? Exato. Como tem que ser. Né? A gente é mística. A gente é mística, é verdade. Como que você chegou na aromaterapia? Foi uma necessidade que você teve por conta dos seus filhos? Como que você chegou? Tá, vamos lá. Eu sempre achei interessante, né, essa coisa dos óleos essenciais, mas eu não conhecia absolutamente nada. Eu já tinha usado nas terapias, né? Eu faço terapia e a minha terapeuta utilizava ali em alguns momentos, né? E aquilo me soava, tipo, interessante isso, Te né? fazia bem já, desde ali. Isso. Mas o que de fato era uma terapia, né? Eu realmente não sabia nada. E aí foi quando no início da pandemia eu me vi ali dentro de casa, eu trabalhava e tudo mais, né? Mas eu fiquei muito preocupada com essa questão, como que a minha área vai ficar, né? Reagir, né? Vai reagir. Será que eu vou manter meu emprego? Será que eu não vou manter? Você trabalhava na área comercial? Isso, tá. Na área comercial. Preciso buscar uma segunda fonte de renda, talvez para trabalhar de casa. E os óleos essenciais ficaram ali. E aí eu fui buscar, falei, será que tem alguma forma de eu trabalhar com isso? E aí eu conheci a Fabi, né? Ela já veio aqui e ela me apresentou os óleos na época e eu falei, uau, né? Que interessante. O universo é grande, né? E comecei a buscar os óleos essenciais muito mais pensando em negócio, né? Para conhecer. E foi aí que eu, de fato, tive a minha primeira experiência ali em casa com aromaterapia. Então, comprei os óleos essenciais, comecei a estudar um pouco, a conhecer e a utilizar no dia a dia da minha casa, principalmente com os meus filhos. Eu tenho um filho que ele sofre de muitas alergias, assim, respiratórias. E os óleos essenciais ajudaram muito na época. E aí comecei a vender óleo essencial. Eu comecei a atuar vendendo óleo essencial, mas eu sentia que não era isso que eu queria. Eu falava, eu não gosto de vender óleo essencial. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de entender a história das pessoas, a história das famílias, né? E como os óleos essenciais poderiam ajudar, né? Essas famílias, essas crianças, enfim. É mais profundo. Muito mais do que só ir lá e oferecer um óleo essencial e falar, usa isso que vai resolver. É mesmo, né? Porque, até eu, por exemplo, antes de começar a usar, eu achava, como que um cheiro pode provocar isso, né? E aí foi que você foi estudar para entender esse porquê. Eu tava incomodada. Eu falava, gente, eu não quero vender, porque às vezes você vende um óleo essencial, a pessoa nem tá precisando daquilo, né? Então, assim, aí foi que eu fui buscar estudar mais, né? Então, fui buscar minha formação em aromaterapia integrativa, me formei, e aí comecei a atender, né? Comecei a atender mais, né? As famílias, adultos e tudo mais. E fui vendo que a minha paixão era as crianças, né? E como as crianças reagiam bem aos óleos essenciais, né? A aromaterapia. Até porque elas não têm ali nenhum filtro, né? Elas não entendem e elas já... Você usa, né? A mãe dá, põe, passa, põe no... Né? Elas não vão questionar nada. O adulto já tem aquela barreira. Será? Mais crenças, né? Muito mais crenças, isso. né? Assim, e muito mais história, né? De vida. Sim. Principalmente falando de emoções, né? Sim. A criança, ela... Claro que ela tem as questões dela, os traumas e tudo que a gente conhece. Mas eu brinco que a criança ela é mais pura, assim, né? Engraçada. Né? E elas gostam. É impressionante como elas gostam de usar. E aí eu fui me especializar nesse ramo, que infantil. É infantil, né? Então, me especializei e me tornei uma aromaterapeuta infantil.
né? Para que a gente possa não só ter um olhar para a criança, assim, de cuidados, né, com aquela criança, com o emocional, com o físico, né, com aquilo que a mãe traz pra gente, que ela precisa de ajuda, mas um olhar mais para a família. Então, quando a gente fala de aromaterapia, não é só o aroma, não é só o cheirinho. É aromaterapia, né? Então, a gente precisa ter um olhar muito mais profundo ali do que essa família está passando. Que, de fato, ela está precisando de ajuda. Será que é a criança que está precisando de ajuda? Nem sempre é a criança. Muitas vezes é a mãe, é o pai, é o cuidador, né? Que precisa de um olhar mais cuidadoso, de uma conversa, né? Então, a gente ter essa conexão com a família para que a aromaterapia ela seja, de fato, efetiva, né? Traga resultados, mas que também traga transformação. Sem dúvida. Então, quando você fala de um uso, de um cuidado numa criança, e aí você coloca um óleo essencial ali, num creme, numa massagem para a mãe, fazer uma massagem ali na solinha dos pés da criança, nas costas dela, ter aquele momento de conexão entre mãe e filha, pai e filho, enfim, né? Independente de quem esteja ali, quem esteja precisando, você cria aquele cuidado, aquela amorosidade. Faz parte do processo também, a gente mostrar para a família que não é só ir lá, botar o olhinho no difusor e vai, resolve aí óleo essencial, E né? da onde que vem o óleo essencial? São todos produtos naturais? Explica de onde ele vem. Os óleos essenciais, eles são substâncias naturais, né? Que são extraídos de plantas, de resina de árvore, de flores, né, de cascas de frutas e tudo mais. Então, eles são 100% natural. 100% natural. Eles têm que ser puros, né, para ser óleo essencial. Se não é puro, não é óleo essencial, tá? E eles têm, né, dentro desse óleo essencial, moléculas químicas que vão agir no nosso organismo. Então, quando a gente trabalha com óleo essencial, a gente não está falando só do cheirinho, né? Então, a gente tem aquela memória olfativa que a gente fala, que a gente até conversou esses dias, né? Mas quando eu sinto o cheiro de alguma coisa, me vem uma lembrança, uma memória, né? Então, você tem essa sensação primária, que eu falo do aroma, né? Da nossa memória olfativa, mas a gente tem a ação química dos óleos. Né? Então, dentro dos óleos essenciais, tem componentes químicos que foram produzidos pelas plantas, né? Para a sobrevivência delas na natureza, e que esses componentes químicos vão trazer benefícios para a nossa saúde física, emocional, vibracional. Então, a gente cuida de uma forma integral do nosso corpo com a aromaterapia, tá? Então, é muito legal porque cada óleo essencial vai ter lá as suas ações, né? Físicas e tudo mais. E combinados também, né? Sim, né? Então, a gente consegue ter um olhar para o adulto ou para a criança, independente de quem está usando o óleo essencial, e qual óleo essencial vai trazer um benefício que aquela pessoa precisa naquele momento para um tratamento, seja um tratamento de uma questão física ou seja um tratamento de uma questão emocional. Então, a gente consegue ter esse cuidado de uma forma muito mais natural. Então, é interessante porque as pessoas começam a virar um pouco a chavinha na hora de se cuidar, né? Eu não falo que o óleo essencial vai substituir todas as medicações, não é mesmo isso? Porque você fala, né? As crianças criança ou adulto tá com problema, precisa tomar um antibiótico? Vai tomar. Claro que vai, de né? uma maneira nenhuma Não é uma substituição. Não é uma substituição, né? Mas é um cuidado que muitas vezes, se você conhece, faz um uso correto, busca ajuda para usar aromaterapia, você muitas vezes até evita disso acontecer, de você chegar naquele ponto, né? Você sabe que semana passada, desculpa te interromper, eu tava com dor de cabeça. E aí eu passei pra Fabi uma mensagem: tô com dor de cabeça, tem alguma coisa que eu posso usar? Pega o Peppermint lá, põe uma gotinha na nuca, uma na testa. Menina, 15 minutos passou. O que eu faria numa situação normal? Ia lá, pegava um remédio e tomava. Ou seja, você evitou. Eu evitei a medicação. Que é maravilhoso, que é uma ação do óleo essencial, né? A gente reduzir o uso excessivo de alopáticos, né? Então, de medicação. Então, isso ajuda muito. Então, uma criança, sei lá, fez uma picada de inseto, ou fez um machucado, ou tá com uma dor de cabeça. Vamos tentar com a aromaterapia antes de ir lá e tomar o remédio, né? Então, essa ação dos óleos essenciais, elas são incríveis também. Sim, sem dúvida. Então, é muito legal a viradinha de chave que a gente tem quando a gente começa a conhecer, a utilizar mais. Então, você sempre vai pensar, bom, tô com essa questão, né? A aromaterapia, ela pode ajudar. Vamos tentar, então, com a aromaterapia, né? Algumas exceções, obviamente, claro, né? Principalmente falando de crianças, né? A gente precisa sempre de uma avaliação médica e tudo mais. Mas é muito gostoso a gente ver que a gente consegue ajudar em diversas questões, né? As famílias. Então, é uma paixão, né? E eu me apaixonei e... É o teu propósito, né? Com certeza, né? Então, para mim, é muito gostoso eu sentar ali por uma hora e meia com uma mãe. Na maioria das vezes, acaba sendo a mãe, né? Que vem buscar ajuda.
entender, sabe, o que está acontecendo com aquela família, né? Então, entender o histórico da mãe também é muito importante. Como foi a infância dessa mãe? Como foi a gestação dessa criança? Né? E aí a gente fazer as correlações Quase uma ali. psicóloga, né? Quase. Quase. É 2 em 1. 2 em 1. Não deixa de ser Não um deixa de pouco, ser, né? é. Óbvio que a gente não trata, né, como Claro. psicólogo de maneira nenhuma. Mas a gente auxilia com aromaterapia esses efeitos emocionais. E, obviamente, se essa pessoa ela se cuida, faz uma terapia, tem Vai outras... ajudar ainda mais. Nossa, muito mais. Tá, muito mais. tá. Quando você estava falando, explicando de onde que vem o óleo essencial, eu imagino que, então, os indígenas já fazem o uso dos óleos, porque tudo eles pegam na natureza. Verdade. Então, eles são pessoas que já estão ali... Conhecimento incrível do óleo essencial. Sem dúvida nenhuma, né? De É. uma forma diferente, obviamente, Sim, porque óbvio. eles usam mais as plantas como fitoterapia, né? Com chás e tudo mais, que são diferentes de óleos essenciais, né? Uhum. É, Mas que eu está digo na de natureza composição. mesmo, Mas né? há milhares de anos é usado óleo essencial, né? Há milhares de anos. Mas hoje a gente vê, com o aumento da indústria, né? De aromaterapia, né, com as pessoas querendo buscar uma alternativa, uma qualidade de vida melhor e uma alternativa para cuidar melhor da saúde de forma mais natural. A gente tem visto um crescimento e uma busca muito grande por isso. Tanto das famílias, né, que querem cuidar dos seus filhos de forma mais natural, quanto dos adultos que estão querendo ter uma qualidade de vida melhor, né? E principalmente com a pandemia e tudo mais, né, que deu um bug em todo mundo ali emocional. Bugamos. Isso cresceu ainda mais, né? Então, como que eu posso cuidar da minha saúde emocional? Né? Sem ter que ficar me entupindo de remédio. Sim. E é possível. Os médicos, eles receitam, assim, eles acreditam no potencial do óleo essencial? Ou tem aqueles que falam, isso daí é besteira? Sempre tem por falta de conhecimento, né? Porque o óleo essencial, ele não é algo místico, né? Eu só acredito, só funciona se eu acreditar, né? Não é efeito placebo, né? Vamos dizer assim. Ele tem comprovações científicas. Tem comprovações científicas, tem muitos estudos comprovando, né, toda essa eficácia que a gente fala da aromaterapia. Mas muitas pessoas não conhecem, né? Ou acham que, né, enfim. E aí, mas hoje eu vejo que existe um movimento, inclusive da parte médica, tanto é que a aromaterapia, ela é uma terapia regulamentada no SUS. Né? Então, está lá no rol de terapias, né? Então, é utilizado, né, no SUS para melhorar as questões emocionais. Sei lá, uma criança, um adulto vai passar por um processo de cirurgia ou está passando por um processo de tratamento ali de alguma questão física e eles utilizam os óleos essenciais para trazer um conforto. Não sabia disso. Sim. Então, é algo que hoje vem mudando, né? E eles... Quando eu vejo, assim, uma criança, por exemplo, que comenta com um pediatra que vai usar, eu nunca tive nenhum pediatra que fale, não. Tá, que não, bom. fala, pode usar, né, bacana. Mas é aquilo que eu sempre gosto de debater, assim. Não é porque é natural que pode sair usando de qualquer jeito. De qualquer jeito. Tem que ter ali tem que ter cuidado. um acompanhamento ou tem que ter um conhecimento para utilizar. Porque, sim, é natural, mas pode fazer mal, né? Em excesso pode fazer mal, usar de forma errada pode fazer mal. A gente tem óleos essenciais que interagem com medicações. Então, assim, tem óleos essenciais contraindicados, principalmente para crianças, né? Que eu vejo um uso, assim, sem conhecimento, né? E aí as pessoas estão usando ali e não sabem que não podem. Então, buscar um profissional capacitado, né, para te ajudar a usar uma terapia de uma forma mais segura é fundamental. Primeiro, porque você vai utilizar e com certeza vai ter melhores resultados, né? Porque a gente está indicando aquilo que realmente ele precisa. Você vai economizar dinheiro, né? Porque você não vai precisar comprar aquele monte de óleo essencial e ficar ali na gaveta e você não saber como usar, né? Eu mesma no começo, gente, hoje esse óleo, eu tenho tantos óleos essenciais que eu não uso nem pra mim e tá lá, sabe, guardado. Eu falei, por que eu comprei isso, né? Então, você acaba economizando dinheiro porque você vai comprar somente aquilo que você precisa para aquele momento. Então, assim, é uma forma de você utilizar ecologicamente correto, eu brinco, porque a gente tá falando de natureza. Não tá é só uma extração e também não tá derrubando árvore, nada disso. É uma extração que ela deve ser feita de uma forma... Ela tem que ser consciente, né? As empresas têm que atuar de forma consciente, porque senão aquilo vai... Ela acaba com a matéria-prima, né, dela. Exatamente. Então, um olíbano, por exemplo, né? Que tem lá a resina do olíbano, que são árvores, né, milenares ali e tudo mais. Se você não cuidar daquela plantação ali, né, daquele... vai destruir, daqui a pouco a gente não tem mais olíbano. Então, a gente não deve usar uma terapia para tudo,
né? Então a gente tem que ter essa consciência ecológica ali também. Sim. Então você buscando um profissional, você vai usar menos, vai ter mais resultados, né? Vai usar com segurança, né? Sem ter nenhum efeito ali negativo. E vai economizar dinheiro. Então, isso eu acho muito importante, né? Legal. Lívia, quando você começou a atender, né, que você definiu o seu público, que são as crianças, eu imagino que quando chega uma mãe, o pai também, né, deve vir, né, nessa consulta. Você já pegou algum caso que você falou, meu Deus do céu, que você teve que quebrar muito a cabeça para fazer os seus blends ali, porque você vai estudar, você faz a anamnese, estuda e vai fazendo as composições de como que vai acontecer. A gente cria um tratamento, né? Para aquela criança, por exemplo. E sim, tem casos que você fala, meu Deus, por onde eu começo, né? Então, a gente tem que olhar muito profundo, assim. Então, e nessa anamnese a gente faz muitas perguntas também, sem invadir muito, obviamente, né? A não ser que a mãe dê essa abertura e ela consiga falar, né? A gente lida, às vezes, com traumas que eles não... Né? As pessoas não estão preparadas para falar, mas você sente ali na consulta que tem algo ali que precisa ser trabalhado. Então, muitas vezes, a gente não consegue tratar tudo de uma vez, né? Então, a gente fala que são jornadas terapêuticas, né? Então, a gente vai aos pouquinhos. Então, preparando o emocional. Então, vamos usar óleos essenciais para preparar esse emocional. Depois, vamos usar para lidar com essas emoções, para limpar as emoções. E aí, até a gente chegar... É rápido o tratamento? Assim, vamos supor, numa situação de uma criança estressada, que você vai lá, identifica isso, é o primeiro passo da jornada aí da aromaterapia. A criança passa a usar, a mãe usa na criança lá o olhinho, o resultado disso, ele é rápido? Sentir é rápido ali? O sentir, ele até depende muito da criança e depende muito da situação. Mas eu percebo um resultado rápido, sim. Das mães relatarem, por exemplo, olha, sei lá, eu tô usando há uma semana, eu já percebi. São sutis, coisas sutis do dia a dia. Elas vão te reportando. Vão me reportando isso. Eu já tô achando que ele tá um pouco menos... agitado. Isso. Ele dormiu melhor essa noite, ele não teve despertares. E aos pouquinhos a gente vai vendo essa melhora. Não é assim, usou, né? Claro, porque a gente tá lidando com emoções. Então, uma criança que há anos tem medo de dormir sozinha. Não dorme sozinha porque tem medo de dormir sozinha e acorda todas as noites gritando pela mãe. Você não vai resolver isso em 1, 2 dias, né? Em uma semana. Então, é um trabalho que a gente vai fazendo. Mas a gente, às vezes, vê resultado, assim, um dia que a mãe fala, Lívia, eu usei ontem e ele dormiu muito melhor. E crianças que demoram um pouco mais, né? Que a gente vai sentindo mais devagarzinho. Às vezes, tem que ajustar tratamento. Às vezes, tem que fazer uma mudança no óleo essencial. Porque cada ser humano, ele vai de um jeito, receber de uma maneira diferente, vai responder de uma maneira diferente, né? Por isso que o tratamento ele tem que ser individualizado, né? E acompanhado. Não é uma receitinha para todo mundo. Não é uma receita pronta, exato. Tá aqui, usa isso aqui, né? Então eu vejo muito, por exemplo, a gente cuida muito de crianças autistas, né? Que tem TDAH e tudo mais, e às vezes as mães chegam... porque eu vi um tratamento de óleos essenciais, né? Uns blends prontos para cuidar de crianças autistas. Eu falo, gente, mas isso não existe. Como assim? Não existe tratamento para autismo na aromaterapia. O que existe são óleos essenciais que vão auxiliar nas questões de cada criança. Então, uma criança autista é diferente de outra criança. Então, a minha criança autista, ela pode ter, sei lá, problemas de sono, irritabilidade. A outra, ela pode ter problemas de foco, concentração, que precisa melhorar, porque não tá ajudando nas terapias, porque ele não consegue se concentrar. Não é padrão, né? Não é. Então, assim, a gente tem que olhar não para o diagnóstico, mas para as queixas daquela mãe. A individualidade. Como que a gente pode fazer para melhorar as condições daquela criança para que ele aproveite melhor as terapias, para que ele aproveite melhor a escola, entende? E, na verdade, você acaba fazendo um tratamento na família, né? Porque melhorando a condição da criança, automaticamente muda, ajuda ali os pais da criança também a lidar com aquilo. Total. É impressionante, assim. E eu acho gostoso de ver essas transformações, porque, de fato, a gente consegue mudar, às vezes, até a forma da mãe lidar com a criança, né? Às vezes é uma mãe que é mais rígida, uma mãe que é mais controladora, uma mãe que não tá sabendo lidar com aquilo. E às vezes numa conversa que você fala, olha, vamos fazer assim, então você vai usar dessa forma, vai fazer uma massagem. Você começa a ver que a mãe começa
a ter uma conexão melhor com o filho. Então, ela se sente mais preenchida e a Melhora criança tudo, nem né? se fala. Então, às vezes, uma criança que tá super reativa com a mãe, super birrenta, super assim, fala, não consigo conversar com meu filho. Sei bem o que é isso. Às vezes é falta, a criança tá gritando por carinho. Mãe, me dá atenção. E aí, a forma da criança pedir atenção não é falando, olha, eu estou me sentindo mal porque você não está me dando atenção suficiente. A criança não tem isso. Essa maturidade, Não né? tem. Então, ela vai fazer birra, ela vai gritar com a mãe, ela vai brigar. Porque é a forma que a mãe dá atenção para ela, muitas vezes, né? Uhum. Na briga, ela dá atenção. É. Então, você cria uma conexão ali, aí a mãe fala, nossa, minha relação com meu filho tá outra. Né? Que bom. Então, é muito gostoso você ver isso, Esse assim, resultado. e mostrar esse olhar, né? Não só com a aromaterapia, mas mostrar que, às vezes, uma mudancinha ali no dia a dia, você já Vai fazer consegue bem criar diferença, né? outras memórias ali e outras relações, né? Então, não é um cuidado com a criança sozinha. Se você for cuidar da criança É sozinha, integral, você não vai né? A resolver. família. Lívia, você me disse lá no nosso bate-papo que é o seu propósito de vida, é o que você gosta de fazer, mas ainda você trabalha Trabalho. na área comercial e tudo mais. O seu sonho é fazer essa viradinha de chave? Meu sonho com certeza, né? Eu fazer da aromaterapia minha primeira profissão, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, é um movimento que eu tenho feito, né? De Se dedicando. de me dedicar, de estudar, de atender, né? Então, para que um dia eu possa falar, não, agora eu tô pronta, né? Para fazer essa virada total ali, porque para mim não é trabalho, assim, sabe? Aquela sensação que a gente fala, né? Quando é uma sensação gostosa, então eu atendo com prazer, eu atendo com alegria. Quando eu vou fazer um protocolo, eu tô ali estudando aquela situação, e estudar para mim aromaterapia é muito gostoso. Então eu quero sim viver disso, né? Então eu acho que eu encontrei o meu caminho, sabe? Sei, é tão bom, E é né? gostosa essa sensação. Eu sempre falo aqui sobre propósito e eu já falei, todo mundo tem um propósito. Com certeza. Ele pode vir cedo, ele pode vir numa idade mais avançada, mas quando você encontra, você sabe, é isso, né? É isso. Eu falo que bate aqui, né? Não Bate, é aqui. bate né? no coração. Então, ele bate aqui. Então, qual é a sensação que você tem pensando naquilo, né? Naquilo que você quer fazer? É uma sensação mental ou é uma sensação que vem lá da tua alma, assim? Então, quando vem da alma, de fato, eu acho que você tem que correr atrás, sabe? Exato, As pessoas têm muito medo de dar um passo para trás ou de mudar, né? Então, assim, O novo assusta. O novo, né? E eu sou uma pessoa que eu não tenho muito medo do novo. Eu né? também não. Eu Então, você também vê, né? não. Eu decidi mudar de cidade em 2 dias, não tinha visto nada. E falei, era o que eu queria. Eu sempre quis mudar de São Paulo. Então eu falei, vamos agora. E fui. Então, assim, eu tenho algumas Mas coisas a pandemia teve tudo que aconteceu na pandemia, milhares de pessoas morreram, tudo, mas a pandemia te trouxe isso, né? Te trouxe esse despertar para aromaterapia. Sim. Te trouxe aguçou a sua vontade de sair de São Paulo e ficar numa outra cidade. Proporcionou que você trabalhasse com a sua profissão primária aí, e também aromaterapia. Proporcionou coisas boas, né, para você. Com certeza. De ter um lado péssimo da pandemia, né, que a gente não precisa falar, mas se eu for pensar assim, se eu for botar na balança tudo que me trouxe nesses 3 anos, foram coisas muito boas, assim, até de conexão com os meus próprios filhos, né? Sem dúvida. Eu achava que eu jamais conseguiria cuidar deles sozinhas, porque eu sempre tive a minha mãe ali, Do né? ladinho. Cuidando. Eu falei, gente, imagina, sem minha mãe, sem a menor possibilidade, né? Como é que eu vou fazer? Então, isso tudo, eu acho que muita gente aprendeu, né, a viver em família, né? Sem dúvida nenhuma. Então, proporcionou sim essas mudanças, né? A mudança de cidade era uma coisa que eu sempre quis, na verdade. Minha vida toda eu falava. E é aquilo, né? Você tem que... Eu brinco, a gente tem que jogar pro universo as coisas para que ele... Atraia, né? O poder da atração, de fato. Então, eu vou fazendo esse trabalho, assim, de ir virando a minha chavinha, porque eu acho que a gente tem que ser feliz naquilo que a gente faz, né? Sem dúvida nenhuma. Não que eu seja infeliz no meu trabalho, eu não sou. Mas quando você toca a minha alma, quando você consegue tocar a sua alma e ainda ganhar dinheiro com isso, aí é maravilhoso, aí né? é maravilhoso. E ajudar outras pessoas, né? Porque eu acho que a grande função, né? O objetivo, né? De trabalhar com isso é a sensação gostosa que você tem de ter um retorno positivo.
Na vida de outras pessoas. Nossa, é muito gostoso, assim, dá um alívio, fala, nossa, gente, consegui ajudar uma família, sabe? Consegui ajudar uma criança, consegui ajudar uma pessoa. Essa sensação, ela não tem como explicar como é gostoso. Você falou dos cuidados que a gente tem que ter, consultar uma aromaterapeuta, né? Ter uma pessoa especializada ali para te dar esse suporte. Dicas do que não fazer, por exemplo, para quem já faz uso sem ali um acompanhamento. O que você pode dar de dica? A primeira coisa é você olhar o óleo essencial que você está utilizando e ver o que qual a propriedade? Isso, o que tem de química dentro dele? Então, a gente tem... Eu não vou entrar em detalhes químicos aqui, né? Então, a gente tem óleos essenciais com cânfora, com eucaliptol, que são óleos essenciais, por exemplo, que interagem com o nosso sistema nervoso, que podem causar espasmos respiratórios, muitas vezes, irritar as vias aéreas. Então, assim, para a criança, a gente tem que evitar alguns óleos essenciais. Então, tem que ter esse conhecimento. Por isso, a importância de um aromaterapeuta. Porque uma pessoa que não estuda aromaterapia, ela não vai saber que ela não pode usar na criança dela um óleo de eucalipto, um óleo de hortelã-pimenta. Se ela está tendo uma crise, principalmente. Não, independente, né? Não se deve usar em criança abaixo de 6, 7 anos óleos que contêm essas composições, né, mentoladas e tudo mais. Então, ter esse cuidado, por isso a importância de buscar alguém que de fato conheça, e principalmente esse ramo, esse público infantil, né? Então, existem óleos essenciais proibidos para crianças. E, por exemplo, né, muita gente fala assim, meu filho tá com uma crise de asma, né? E aí a pessoa vai lá e indica óleo essencial. Não, gente, não é o momento de usar óleo essencial. A criança já tá com desconforto respiratório. E dependendo do óleo essencial, você vai causar mais desconforto respiratório. Então, não é na crise que a gente vai utilizar o óleo. É num tratamento pós-crise, para fortalecer o pulmãozinho dessa criança. Ou para evitar que isso aconteça antes de uma crise. Né? Isso, então você faz um tratamento entre crises, vamos dizer assim, para que a gente possa fortalecer essa criança, para que talvez ela nem entre em crise, né? Para que a gente ajude essa criança. A aromaterapia não é a cura da asma, claro que não. Mas a gente evitar que ela entre em crises, a aromaterapia pode ajudar. Então, tem algumas situações que não se deve usar óleo essencial naquele momento. Né, com aquela criança, porque você pode piorar o quadro dela. Então, tudo isso são cuidados que quem conhece, quem estuda aromaterapia infantil, por exemplo, vai saber orientar a mãe. Né? Então, tem que ter esses cuidados. Então, se a mãe tá ali com vários óleos essenciais, pesquisa esses óleos antes de usar. Eu tenho um blend pronto aqui para dormir ou para questões respiratórias. Olha o que tem dentro. Olha lá os óleos essenciais, quais são? Será que todos esses óleos essenciais eu vou poder usar no meu filho? Né? Então tem que ter esse cuidado. Você citou no dia da nossa conversa que um pai ligou desesperado, que tinha... O que aconteceu? Na verdade não foi pra mim, né? Foi uma história de uma aromaterapeuta que eu faço curso, né? Que eu fiz alguns cursos dela e ela tava contando que um pai ligou desesperado pra ela porque ele tinha foi colocar laranja no difusor e aí caiu algumas gotas a mais. E laranja é um óleo super tranquilo. Né, um óleo que não tem contraindicação para usar. E a criança ficou dopada, entendeu? Ele ficou desesperado ali, falando, meu filho, tá sonolenta, não sei o que eu faço. E olha para você ver, era um óleo super tranquilo, mas que algumas gotas a mais podem trazer um efeito negativo, né? Então, a dosagem é importante, né? Quanto a diluição, na aromaterapia, né? Menos é mais, sabe? Não é, eu vou botar mais gotas porque vai fazer mais efeito. Não vai, não. Então, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas você vai colocar uma gota de óleo essencial só em 10 ml de óleo vegetal, em 15 ml é uma gota. Não precisa porque de mais. Porque ele é muito concentrado. Ele é muito concentrado, ele é extremamente concentrado, né? Então, menos é mais. Então, assim, tudo isso a gente vai olhar. Então, qual é a idade da criança? Qual é o porquê que a gente está usando esse óleo? Então, qual vai ser a diluição? Então, ela sai ali com depois, né? Você manda uma receitinha do que tem que ser feito. Isso. E todas as orientações para utilizar aqueles óleos, né? Isso. Todos os pontos positivos, todos os cuidados que devem ser tomados, todas as precauções, enfim. Isso. Tudo. Então, por exemplo, eu coloco lá qual óleo essencial vai ser usado, de que forma, vai ser via tópica, né? Através de uma massagem, vai ser via aromática ali num difusor. Então, por quantos dias vai usar, né? Então, assim, aí a gente vai fazendo esse acompanhamento. Né? Então, é bacana porque aí a mãe já tem ali a orientação certinha e ela vai usar de acordo com aquilo. Então, às vezes a mãe fala, mas eu gosto de pôr um difusor aqui na minha casa pro meu filho, a gente gosta do cheirinho. Eu falo, não, então enquanto ele tá tratando, vamos usar só os óleos essenciais que essa criança tá usando, senão vai...
confundir o cérebro da criança e as emoções, né? Vai ficar piradinho. Exatamente, exatamente. E pode atrapalhar o tratamento, né? Sim. A gente não vai saber qual óleo essencial tá causando efeito ali. Sim, não dá nem positivo pra- ou negativo, não dá nem pra gente Não. avaliar. Beleza. Então, Cuidado, é viu? Não é assim, sair Não usando. sai usando óleo essencial assim, não, sem perguntar pra quem conhece. É, isso aí. Tá bom, Lívia. Tá bom? Lívia, eu quero que você deixe aqui como que as pessoas te acham. Vamos lá. Eu tenho um Instagram, que é aromaterapia.kids, né? Tá. Então lá vocês vão encontrar o meu contato, Dicas. dicas de aromaterapia, né? Até ela fazendo feijão. Pedindo dicas de como cozinhar, entendeu? Porque isso ainda é um desafio na minha vida. É. Ninguém é boa com tudo. Então vocês me encontram lá, então tem meu contato, tem tudo lá. Uhum. E eu tô à disposição, né? Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre aromaterapia, quiser passar por uma consulta, né? Pra começar a cuidar ali. Uma forma mais natural, né? Exatamente. Legal. Bom, preciso agradecer aqui os meus patrocinadores antes da gente acabar. Exato Digital, que está com a gente já há alguns episódios. Ele é uma plataforma que ajuda CPFs e CNPJs a se protegerem de nas transações e evitando fraudes, tá bom? Então, clica aqui nesse QR Code que vocês vão conhecer um pouquinho sobre a Exato Digital. Agradeço também a Alfa Artesanal e a Novo Rumo, que está com a gente desde o comecinho do Conexão das Mulheres. Lívia, quero te agradecer. Foi um imenso prazer conversar com você. Você é uma querida, você é uma querida. E dizer que eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, por você ter mergulhado mesmo nesse seu propósito e estar ajudando tantas famílias, viu? Ai, obrigada. Inclusive a minha, porque agora eu tô aí mergulhada nesse universo de aromaterapia. É verdade. E eu quero cada vez mais poder utilizar dessa terapia dentro da minha casa, com a minha família. Tá bom, Paty, querida? eu que agradeço. Deixa uma mensagem aí pro pessoal antes de acabar. Tá, então, queria agradecer, né? Estar aqui foi muito gostoso. Eu nunca tinha participado de um podcast, é meu primeiro podcast. Né? Meu filho falou que eu vou virar youtuber. Olha, né? Queria agradecer, dizer que falar de aromaterapia para mim é uma alegria imensa, poder ajudar é uma alegria imensa. Então, a gente tem que sim buscar alternativas, né? Que a gente possa evitar, né? Então, reduzir esse consumo de remédios, principalmente falando de crianças. A gente vê tantas crianças ali já utilizando tantas medicações para cuidar do seu emocional. E a gente sabe que a gente tem aromaterapia para auxiliar as famílias, né? Para que a gente possa nos conhecer, né? Porque a aromaterapia ele é um autoconhecimento também, né? É lidar com as nossas emoções e saber como externalizar e como cuidar delas. Então, é isso. Obrigada. Eu que agradeço, Lívia. Foi incrível. E é assim, cuidar de dentro para fora. É isso. Né? Isso. Cuidar das nossas emoções. Muito importante, né, gente? Então tá. Até o próximo episódio. Um beijo. Fui. Tchau.